As águas do Mar da Galileia sempre foram o espelho da alma de Simão Pedro. Naquela noite, porém, o lago parecia um abismo de tinta negra, refletindo apenas a escuridão que devorava seu peito. O luto pela morte do mestre fora transformado pela notícia gloriosa da ressurreição. Mas para Pedro, o milagre do túmulo vazio trazia uma agonia pungente. Ele o vira vivo, sim, mas o peso do que aconteceu no pátio de Caifás ainda o esmagava como uma pedra de moinho. O som estridente do galo cantando ecoava em seus ouvidos, uma melodia de traição que não o deixava descansar. Como olhar nos olhos de aquele que ele negara conhecer 3 vezes consecutivas? A culpa é um fantasma que não aceita explicações. E Pedro sentia que sua identidade havia naufragado antes da primeira rede ser lançada. "Vou pescar", disse ele subitamente, com uma voz carregada de um cansaço que ia muito além do físico. Não era apenas um desejo de trabalhar ou necessidade de sustento, era uma fuga desesperada. Quando o futuro parece um território proibido por causa de nossos erros, o passado familiar se torna o refúgio seguro. Pedro voltou para as redes, para o cheiro de salitre e para a aspereza das cordas, pois ali ele sabia exatamente o que fazer. Se não podia mais ser um apóstolo fiel, talvez pudesse encontrar paz ao ser apenas o Simão de antes. Os outros 6 discípulos não questionaram sua decisão. Eles seguiram o líder nato, embarcando na pequena embarcação que cortava a superfície gelada do lago de Tiberíades. Mas o clima entre eles não era de propósito, era de pura desolação compartilhada. O ranger rítmico dos remos nos suportes de madeira era o único som que quebrava o silêncio opressor daquela noite sem estrelas. O silêncio de Deus é, muitas vezes, o barulho mais ensurdecedor que um homem pode ouvir em sua jornada. Eles lançavam as redes com a precisão de décadas de ofício, mas o resultado era invariavelmente o mesmo: o peso da água e o vácuo da frustração. Cada vez que puxavam a malha vazia, o esforço humano se revelava estéril. A técnica era perfeita, mas o mar parecia ter se tornado um deserto líquido. Pedro sentia seus músculos arderem e a pele das mãos esfolada pelo atrito das cordas. Um esgotamento espiritual que espelhava sua tentativa inútil de se redimir através do próprio suor. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. No escuro da madrugada, as lembranças tornam-se impiedosas. A rede que voltava vazia era o reflexo exato do coração de Pedro após o cantar do galo. Cada tentativa fracassada de capturar um peixe trazia de volta a imagem da fogueira no pátio, os rostos acusadores e a sua própria voz renegando a amizade mais sagrada de sua existência. Ele tentava preencher o vazio com o trabalho braçal exaustivo, mas a esterilidade do mar confirmava o que sua alma já gritava. Sem o mestre, ele era apenas um homem cansado em um barco velho, cercado por um oceano vasto de arrependimento. A noite parecia não ter fim, e a escuridão da Galileia tornava-se o cenário de um julgamento silencioso, onde o único réu era o seu próprio reflexo na água. O suor frio misturava-se ao orvalho da manhã, quando os primeiros raios de luz começaram a lamber o horizonte, tingindo o céu de cinza. O cansaço físico e emocional havia vencido a esperança. Eles estavam a 100 metros da praia, prontos para admitir a derrota e recolher as redes inúteis. Foi então que, através da névoa fina sobre a margem arenosa, uma silhueta solitária começou a se desenhar. O vulto permanecia imóvel, um observador silencioso, vigiando o fracasso monumental daqueles homens ao amanhecer. Quem seria aquele homem vigiando a miséria deles naquele momento de vulnerabilidade? Pedro não sabia, mas sentiu um calafrio que não vinha do vento da manhã. O encontro que mudaria sua história estava a poucas palavras de distância, esperando na beira do mar. A silhueta na praia permanecia estática,
quase fundida com a névoa matinal que se desprendia da areia úmida. O silêncio da alvorada foi subitamente partido por uma voz que viajou sobre a superfície espelhada da água, carregada de uma autoridade que parecia vibrar nos ossos dos homens exaustos. "Filhos, tendes algo de comer?" gritou o desconhecido. A pergunta era de uma ironia cortante. Ali estavam eles, pescadores profissionais que haviam passado a vida inteira decifrando os segredos daquele lago, agora expostos em sua total incapacidade. A resposta, curta e amarga, saiu quase como um sussurro coletivo de derrota. "Não." O estranho não se deu por satisfeito. Ele estendeu o braço em direção ao lago e deu uma ordem que desafiava a lógica da pesca. "Lançai a rede à direita do barco e achareis." No coração de Simão Pedro, um conflito imediato se instalou. A lógica do veterano dizia que era inútil, pois haviam tentado todos os ângulos durante 12 horas exaustivas. Mas havia algo naquele tom de voz, uma ressonância de comando que não permitia discussões. Com um suspiro de descrença temperado por uma esperança irracional, eles obedeceram. A rede voou pelo ar, mergulhando silenciosamente nas águas cinzentas do amanhecer. No instante em que as malhas tocaram o fundo, o barco adernou violentamente. A corda esticou-se até o limite, cortando as mãos dos discípulos. O mar, antes morto, fervilhava agora com uma vida frenética. Centenas de peixes debatiam-se, criando uma massa prateada que ameaçava arrastar todos para o abismo. Eram 153 grandes peixes, uma colheita impossível para aquele local e horário. No entanto, o milagre maior era o fato de que, apesar da tensão extrema, a rede não se rompeu. Era a imagem viva da graça, uma estrutura humana frágil, suportando o peso esmagador de uma bênção divina que ela mesma não tinha capacidade de gerar. Enquanto os outros lutavam para manter a carga a bordo, o olhar de João, o discípulo amado, fixou-se na figura na praia. A percepção espiritual cortou a neblina da dúvida. "É o Senhor!" exclamou ele, paralisando o tempo. Aquelas palavras atingiram Pedro como um raio. O reconhecimento não veio de uma análise lógica, mas de uma memória gravada na alma. Só um homem poderia transformar o vazio em abundância transbordante com uma palavra. A reação de Pedro foi visceral. Ele não esperaria o barco atracar. Em um gesto de profunda reverência, ele vestiu sua capa e lançou-se às águas geladas da Galileia. O impacto foi um choque térmico que lavava o torpor da exaustão. Ele nadou com braçadas largas, lutando contra a resistência da água e o peso da própria túnica encharcada. Cada movimento era um grito silencioso em direção ao perdão. Ele deixava para trás a segurança do barco e o lucro da pesca milagrosa. Naquele momento, nada importava. Ele só precisava alcançar a margem. Enquanto avançava, a respiração de Pedro tornava-se curta e ruidosa. A distância de 100 metros parecia uma eternidade para quem carregava a traição nos ombros. O desejo de ver o rosto de Jesus era o combustível que impulsionava seus músculos fatigados. Ao sentir a areia sob os pés, ele emergiu das águas como quem busca fôlego após um naufrágio. Caminhou trôpego pela margem, com a água escorrendo de suas vestes e o coração batendo descompassado. Ao se aproximar da pequena elevação onde a silhueta o esperava, Pedro parou bruscamente. O cheiro chegou primeiro que a visão clara. Era um aroma acre e familiar, fumaça de madeira queimada. Diante dele, Jesus estava sentado ao lado de uma fogueira de brasas. A visão daquelas brasas ardentes no lusco-fusco da manhã foi como um golpe no estômago de Pedro. O cenário era uma réplica misericordiosa do pátio de Caifás, onde, sob o calor de uma fogueira idêntica, ele havia negado seu mestre 3 vezes. O passado e o presente colidiram naquele pedaço de areia,
O fogo que outrora iluminara sua vergonha, agora ardia diante de seus olhos novamente, mas não para condená-lo. Pedro paralisou, o gotejar da água sendo o único som entre ele e o mestre que tanto temia e amava. O silêncio sobre a areia da Galileia era denso, quase tangível. Jesus não começou aquele encontro com sermões, cobranças ou reprovações. Ele começou com o serviço humilde e a provisão. "Vinde, comei!" disse ele com a mesma voz serena que outrora acalmara tempestades e ordenara que o mar se aquietasse. Pedro, ainda com as vestes encharcadas e o coração disparado, sentou-se diante das brasas, sentindo o calor do fogo contrastar com o frio que persistia em sua alma. Os outros discípulos chegaram logo depois, arrastando a rede pesada e repleta, mas ninguém ousava quebrar a quietude sagrada daquele momento. Havia peixe sobre as brasas e pão ao lado. O Criador do universo, o Deus que vencera a morte e o abismo, estava ali, agachado na areia, preparando uma refeição simples para seus amigos cansados. Cada pedaço de pão repartido era um lembrete vívido da última ceia, mas agora, sem o peso da despedida iminente. O silêncio não era de desconforto, mas de uma reverência tão profunda que as palavras humanas apenas poderiam manchar o ambiente. Pedro comia mecanicamente, sentindo o olhar de Jesus sobre si. Um olhar que não buscava falhas para punir, mas que sondava as profundezas de sua recuperação espiritual. Após a refeição, quando o sol já começava a iluminar totalmente a face dos presentes, Jesus isolou Pedro para o diálogo que definiria os séculos seguintes da história cristã. Ele não o chamou de Pedro, a rocha, mas de Simão, filho de Jonas. Ao utilizar seu nome antigo, Jesus estava voltando à essência, ao homem que ele era antes do chamado, o homem que ainda era frágil e capaz de falhar. "Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes?" perguntou o mestre. A pergunta era cirúrgica e dolorosa. Pedro, que outrora se gabara de que, mesmo que todos o abandonassem, ele permaneceria fiel até a morte, agora sentia o peso esmagador de sua própria presunção passada. Ele respondeu com uma humildade que nunca tivera antes: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Jesus utilizou o termo HP, o amor sacrificial e incondicional, mas Pedro, consciente de sua fraqueza humana, respondeu com filéu, o amor de afeição e amizade. Ele não confiava mais em sua própria capacidade de amar de forma perfeita por suas próprias forças. Uma segunda vez, a pergunta ecoou no ar matinal: "Simão, filho de Jonas, amas-me?" E a resposta repetiu-se, um eco de busca por aceitação e verdade. Mas foi na terceira vez que a alma de Pedro transbordou em agonia. "Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo", exclamou ele, entristecido, porque Jesus perguntara pela terceira vez. Naquela praia, a pedagogia divina estava em curso pleno. Para cada uma das 3 negações proferidas na escuridão do pátio de Caifás, Jesus oferecia agora uma oportunidade de confissão pública sob a luz revigorante do sol. A fogueira na praia estava ali para anular a fogueira da traição. O mestre desceu misericordiosamente ao nível de Pedro, usando na terceira pergunta o próprio termo filéu, encontrando o discípulo exatamente onde ele estava, em sua humanidade ferida e limitada. A tristeza de Pedro não era o sinal de um novo abandono, mas o processo necessário de purificação da alma, onde a culpa era finalmente queimada pelo fogo do amor restaurador. A cada resposta afirmativa de Pedro, a resposta de Jesus era uma nova ordem de serviço. "Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas." O foco de Pedro estava sendo deslocado de sua própria dor para as necessidades do reino. Ele não era mais apenas um pescador de homens, mas estava sendo forjado como um pastor de almas.
A restauração não era apenas para o seu bem-estar emocional, mas para uma missão que exigiria dele tudo o que ele possuía. Jesus estava confiando sua igreja, seu bem mais precioso na terra, ao homem que o havia negado sob pressão. Isso revelava a essência mais pura do Evangelho. Deus não utiliza necessariamente pessoas perfeitas, mas sim pessoas que foram profundamente restauradas. O destino de Pedro estava agora selado não pelo seu erro, mas pela sua redenção. Ele recebeu a autoridade de guiar o rebanho de Deus através do mesmo caminho de graça que ele acabara de percorrer pessoalmente na areia. Finalmente, Jesus pronunciou as mesmas palavras que haviam iniciado a jornada de Pedro 3 anos antes. Segue-me. No entanto, o peso e a glória dessas palavras agora eram completamente diferentes. Na primeira vez, fora o convite impolante para uma aventura desconhecida. Agora, era o chamado solene para um sacrifício consciente e eterno. Pedro sabia agora que segui-lo significaria, eventualmente, enfrentar sua própria cruz, mas agora ele não tentaria fazer isso com o ímpeto de sua própria força carnal. A história de Simão Pedro no Mar da Galileia termina com uma nota de esperança invencível. O fracasso não é o ponto final da caminhada humana, mas muitas vezes é o cenário exato onde o encontro real com o Cristo ressurreto acontece de forma transformadora. Se você se sente como Pedro, com redes vazias e o coração carregado de remorso, lembre-se desta praia. Há uma fogueira preparada e um mestre que nunca desiste de você. Seu maior erro não é o fim, mas o palco onde Deus demonstrará que o amor dele é infinitamente maior do que o seu fracasso. Siga-o, pois a luz do amanhecer sempre chega para restaurar aqueles que permanecem na margem da sua graça infinita.